Olá, queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana Diane, eu sou pastora e eu tô aqui hoje para trazer uma palavra de bênção para edificar a sua e a minha vida. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, faça os seus comentários e não esquece de ativar o sininho para que cada nova mensagem que entrar no canal você seja notificado, ok? Queridos, hoje eu vou falar a respeito de um personagem bíblico, de uma personagem bíblica. Vou falar de um livro que eu amo muito e que inspira muito a minha vida. Eu vou falar a respeito de Esther, a respeito da rainha Esther. Para quem não conhece esse livro ainda, eu vou fazer um resumo muito rápido para que você entenda qual que é o contexto da mensagem. Esther era uma moça judia, órfã de pai e mãe, plebeia, né, ou seja, uma moça simples e que era criada pelo seu primo Mardoqueu. Esther viveu no reinado de Assuero. E Assuero era o rei daquela nação, daquele reino, e a sua esposa era a rainha Vasti. A palavra de Deus diz que essa mulher era uma mulher muito bonita e conta que num determinado tempo o rei Assuero decidiu fazer um grande banquete para toda a realeza, para os conselheiros e para todos os líderes daquela nação. Paralelamente a esse banquete, a rainha Vasti também ofereceu um banquete para as mulheres. E num determinado momento, porque naquela época os banquetes eles duravam de 7 a 10 dias. E em um determinado momento, o rei Assuero desejou apresentar sua bela esposa, a rainha Vasti, a toda a realeza. E pediu para que um dos eunucos fosse até o banquete da rainha Vasti e trouxesse ela para que ele pudesse apresentar aos seus amigos, conselheiros, a toda a realeza. Mas, para surpresa do rei Assuero, Vasti negou. Vasti não aceitou e não atendeu ao pedido do seu marido. E isso foi uma grande vergonha, foi um grande confronto, né, uma afronta na verdade. E os conselheiros do rei, diante dessa situação, aconselhou o rei Assuero a dispensar sua esposa, expulsar ela do palácio, destituí-la do cargo, né, e escolher uma outra mulher, uma outra rainha no meio do povo daquele reino. E assim foi o que o rei fez. Ele mandou a rainha Vasti embora daquele palácio e depois de um tempo ele pediu para os seus servos trazer todas as moças virgens daquele reino para que ele pudesse escolher a nova rainha. E entre essas moças, a Esther estava entre elas. Quando essas moças chegaram ao palácio, elas passaram por um tratamento de beleza, de etiqueta, até que fossem apresentadas ao rei. E se uma dessas mulheres agradassem ao rei, seria substituída seria a substituição por Vasti. E aquelas mulheres que o rei não se interessasse, elas voltariam para suas casas. E no dia que foi o dia de Esther se apresentar ao rei, ela poderia escolher qualquer adorno, qualquer enfeite, qualquer joia, para poder se tornar ainda mais exuberante para o rei. Mas, para surpresa daquelas meninas, para surpresa daquele eunuco, Esther não escolheu nada. Esther foi simplesmente do jeito que ela era. E a palavra de Deus diz que o rei Assuero se encantou por Esther, que ele teve graça, que Esther alcançou graça aos olhos do rei Assuero. E ele escolheu Esther para que fosse rainha, para que fosse sua esposa e governasse aquele reino ao lado dele. E num determinado momento, Esther ficou sabendo a respeito, através do seu primo Mardoqueu, que o seu povo, o povo judeu, iam ser dizimados por Amã, que comandava o exército inimigo dos judeus. E Esther se colocou na posição
orou e jejuou durante 3 dias junto com suas servas, e ao final desse jejum, ela decidiu oferecer um banquete para o rei. E assim ela fez, porque nesse banquete ela ia contar, ela ia desmascarar Amã, que estava por trás de todo esse plano. E assim foi o que aconteceu. Esther ofereceu um banquete para o rei e no determinado momento ela desmascarou Amã, dizendo que ela e todo o seu povo seria dizimado por ele e seu exército. E sendo assim, o rei Assuero ficou muito irado e reverteu aquela situação, porque só o rei poderia reverter aquela situação. E com isso, o povo judeu foi poupado e os seus inimigos foram mortos. Ou seja, aquilo que estava preparado para o povo judeu se voltou totalmente contra aqueles inimigos. Interessante que no livro inteiro de Esther não aparece sequer uma vez a palavra Deus, mas está implícito o agir do Senhor desde a primeira letra, desde a primeira palavra até o final desse livro. O Senhor está agindo em toda essa história. E diante disso, diante dessa breve história, eu quero falar para vocês a respeito de relacionamento. Eu quero falar para vocês a respeito do papel da mulher e a respeito do papel do homem no relacionamento. Mulheres, a beleza é importante, mas a beleza não é tudo. Vasti era uma mulher linda, mas era uma mulher sem Deus. Esther era uma mulher linda, mas era uma mulher cheia de Deus. E foi isso que cativou os olhos do rei. E eu quero agora, para exemplificar isso, eu quero ler para vocês 2 textos que estão em Provérbios. O primeiro texto está em Provérbios 14:1, que diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua casa, no caso, né? E agora eu também quero trazer uma palavra que também está em Provérbios para os homens, que diz assim, Provérbios 31:10 diz assim: se você encontrar uma esposa fiel e dedicada, achou um tesouro mais valioso que ouro e pedras preciosas, que a esposa é como uma coroa. Então, queridos, eu quero nesse dia, eu quero te fazer pensar a respeito disso. Toda vez que uma mulher tira a autoridade do marido, toda vez que uma mulher se torna insubmissa ao marido, o que acontece? O Senhor não tem mais obrigação. O Senhor literalmente deixa de abençoar esse casamento, esse lar. Por quê? Porque rompe, quebra um dos princípios bíblicos de submissão às autoridades. O marido é uma autoridade sobre a esposa. E a partir daí é o inimigo, é o próprio Satanás que começa a governar aquela casa, aquele relacionamento. E por isso que muitos casais estão vivendo um verdadeiro inferno dentro das suas casas. Um outro ponto muito importante a observar é que toda vez que o homem perde essa autoridade, toda vez que existe essa troca de papéis, o homem inconscientemente se torna literalmente castrado. Por que castrado? Porque o homem foi criado por Deus para ser o sacerdote, para ser o líder, para trazer proteção, para trazer provisão para aquela casa. Então, queridos, inconscientemente, quando existe essa troca de papéis, o homem, ele pode até não se perceber, mas ele se sente literalmente castrado, porque é como se parte dele fosse dissipada. E com isso começam muitos conflitos. De repente você pode me perguntar, tá, mas e de repente eu casei, nem eu nem o meu marido nós éramos convertidos, eu me converti primeiro e agora ele não conhece o Senhor. Eu estou seguindo os passos de Deus, eu estou seguindo os passos de Jesus, mas o meu marido não conhece o Senhor. Eu quero te dizer o seguinte, queridas, o Senhor, ele não nega os seus princípios, os princípios, os mandamentos
e os decretos de Deus são imutáveis. O que significa isso? Que não muda. Nesse caso, você vai se deixar o Espírito Santo te transformar e através das suas atitudes, não através simplesmente de palavras, através das suas atitudes, o seu marido também vai se converter, porque a palavra de Deus diz que a mulher santa, ela santifica a sua casa. E por incrível que pareça, queridos, quando um lar está debaixo do governo do homem, é o homem que traz o governo de Deus para sua casa. Isso é muito importante. E com isso, todo o seu lar se torna protegido. Não só a sua esposa, mas os seus filhos, o seu ministério. Porque o Senhor escolheu colocar o homem como sacerdote e a mulher como sua ajudadora fiel, companheira. Então, eu quero te abrir os olhos para essa verdade. Então, eu te peço nessa noite que você venha avaliar o seu relacionamento. Independente se você está casado, se você está noivo, se você está namorando. Porque mesmo durante o namoro, isso começa a se manifestar. Homem, fique atento a isso. Mulher, fique atenta também. Como que procede o seu namorado, o seu noivo, o seu marido? E, queridos, se vocês se verem nessa situação de papéis trocados, busque o Senhor. Busque ser curado, busque ser liberto, busque voltar para a palavra, para que o governo do Senhor volte para sua casa, volte para o seu casamento, volte para sua família. E esse casamento possa ser completamente restaurado pelo Senhor. Eu espero que essa palavra seja bênção na sua vida. E se você gostou, não esquece de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho, deixar seus comentários e dar um like, ok? Um grande abraço e até meu próximo vídeo.